Passo agora a palavra ao professor doutor Manuel Laranja. Uma situação um pouco difícil, porque vou falar um pouco da neurocirurgia e das vivências que tive com o professor Rocha. Mas antes de começar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesta homenagem ao professor Rocha Melo, agradecer ao Dr. Fernando Malheiro, presidente da Associação Criativa, ao presidente da Junta de Novelas e ao grupo de teatro também de novelas. Antes de começar, a primeira palavra que gostaria de deixar hoje, aqui e em público, fiz isso muitas vezes diretamente ao Dr. Rocha Melo, mas em público eu nunca o fiz. E essa palavra que quero deixar hoje é a palavra gratidão. Imensamente grato por ter sido meu mestre e ter sido meu amigo. E por outro lado, esta gratidão é extensa à engenheira Helena, também amiga de longa data e companheira de longa data nas doenças e nos problemas que têm existido, e também ao filho Alan e a João, e a toda a família e amigos que estão cá hoje presentes, e por ter sido amigo do Dr. Rocha Melo, esses amigos que hoje estão cá também, muitos deles são meus amigos. E penso que não seria preciso dizer mais nada nesta noite do que dizer isto. Estamos aqui entre amigos, o Dr. Rocha Melo deixou-nos muitas memórias, e essas memórias são aquilo que nos fazem viver e continuar o nosso dia-a-dia. O professor Quintanilha está cá, connosco, é também um amigo de longa data, e a presença dele vem também da escola de Abel Salazar, que ajudou a criar, pela mão do Dr. Rocha Melo, por um lado, e do professor Corino de Andrade. Mas gostaríamos de partilhar com vocês algumas histórias da neurocirurgia. E, no fundo, o Dr. Rocha Melo foi o pioneiro da neurocirurgia portuguesa e deixou essa marca indelével. O início da vida dele não foi muito fácil, porque, como se o conheceram bem, ele era um homem que vacilava nas coisas que eu gostava muito. Gostava muito da neurocirurgia e foi convidado para continuar na escola médica do Hospital de São João, por onde tinha ido. E aí, pela mão do professor Emílio Ribeiro, que era o professor de medicina interna, convidou para ele ser o futuro professor de neurologia no Hospital de São João. Mas, ao mesmo tempo, crescia no Hospital de Santo António a escola de neurologia pela mão do professor Corino de Andrade. E rapidamente o professor Rocha Melo percebeu que a futura escola, com grande projeção e com grande capacidade de se afirmar, era sem dúvida a escola de Santo António pela mão do professor Corino de Andrade. E rapidamente decidiu vir para o Santo António. Com ele trouxe alguns colaboradores, nomeadamente Luís de Carvalho e Paulo Mendo, que depois foram fundamentais na formação e criação do serviço de neurocirurgia no Hospital de Santo António. E o Dr. Rocha Melo, com a sua formação tida em Edimburgo com o professor Dott, transformou-se rapidamente num grande neurocirurgião e, sem dúvida, o neurocirurgião mais reputado nessa época em todo o país, mas nomeadamente no Norte. E o professor Corino de Andrade, como era um homem muito sagaz e muito inteligente, percebeu que o cirurgião que ele necessitava estava ali no promissor Dr. Rocha Melo. E assim o convida para ele fazer parte do serviço e desenvolver a neurocirurgia. Os primórdios da neurocirurgia no Santo António foram feitos pelo professor Corino de Andrade. O professor Corino de Andrade tentou ser neurocirurgião e todas as semanas ia de comboio aprender com Almeida Lima e com Egas Muniz ser neurocirurgião. Simplesmente dizem, eu não convivi muito, convivi algum parte com o professor Corino de Andrade, mas ele não gostava muito da cirurgia. Logo, para ele não era o sítio certo. Ele era mais um investigador, era mais um neurologista e, como tal, percebeu que ele ficaria com a parte neurológica e o professor Rocha Melo ficaria com a parte neurocirúrgica. E assim se construiu o Departamento de Ciências Neurológicas, com a neurocirurgia, com a neurologia, com outras valências, e que foi fundamental no desenvolvimento das ciências neurológicas no nosso país. Há
dois episódios interessantes que eu gostaria de partilhar com vocês. Um deles é um caso um pouco até anedótico, mas que revela um pouco a sagacidade do Dr. Rochamel. Foi o seguinte: evadiu-se um preso de uma das prisões de Lisboa e deslocou-se para o norte, e no norte simulou um acidente na Ponte da Rábida. Simulou o acidente e foi para o serviço de traumatologia crânioencefálica dirigido pelo Dr. Rochamel. A notícia vinha na televisão, o Dr. Rochamel era um homem sempre muito atento a tudo que se passava à sua volta, e o que é que se verificou? É que este preso simulou uma paralisia completa do corpo, uma tetraplegia. Portanto, ele não mexia mãos, não mexia pés, estava ali quietinho. E então o que é que aconteceu? As enfermeiras começaram a ver que este homem, que ainda era jovem, não mostrava nenhum sofrimento, não mostrava nenhuma dor, não se queixava de nada, e até pelo contrário, mostrava um certo prazer quando elas lhes davam banho, quando lhes davam de comer, e todo aquele comportamento não estava a encaixar numa situação dramática que seria uma pessoa ficar paralisada para toda a vida. Não havia família, e um dia conversávamos isto com o Dr. Rochamel, e ele virou-se para nós e disse-nos: olha, vocês vão fazer o seguinte, hoje vão-lhes tirar a algália, que eles estão algaliados como tal, e vamos ver o que é que vai acontecer, e colocam um urinol ao lado da cama, e vamos ver o que é que vai acontecer. Espanto dos espantos, na manhã seguinte o urinol estava cheio de urina, sem ninguém ter dado o urinol. E o Dr. Rochamel, estão a ver, cá está. Isto parece quase um filme de Agatha Christie, não é? É evidente que comunicamos para a polícia e ele, é evidente, voltou a ficar preso. Mas isto revela não só a sagacidade clínica do Dr. Rochamel, que as coisas não se congregavam, e, por outro lado, a experiência de vida que ele tinha. É evidente que há imensos episódios que eu poderia passar aqui à noite a compartilhar com vocês, mas pelo menos mais dois deixem-me fazê-lo, porque acho que é uma lição de vida. Um deles, eu era ainda muito puxado, estava a começar a especialidade, e aparece-me na consulta uma doente com dores de cabeça. Eu mandei-lhe fazer um raio-x e, espanto dos espantos, vejo uma agulha no meio da cabeça. A agulha normal, mas no meio da cabeça. Eu não sabia o que fazer perante aquilo, e fui ter com o Dr. Rochamel e perguntei: o que acha disto? Diz ele: epá, você não sabe o que isso é. Isso era a maneira antiga das pessoas matarem os filhos ilegítimos. Esta senhora era uma mulher, filha ilegítima de um casal importante de uma aldeia aqui da zona de Trás-os-Montes, e houve uma tentativa pelo lado da família do pai para a matar. Então o que é que eles faziam? Introduziam uma agulha pela fontanela, pela chamada moleirinha, e essa agulha atravessava um seio venoso, e esse seio venoso ia babando sangue, e esse sangue ia matando durante o sono as crianças. E penso que muitas crianças foram mortas. Isto é o processo de infanticídio que se utilizava na nossa cultura. O Dr. Rochamel, como era um homem super culto, explicou-me realmente o que é que tinha acontecido. O que é que se fez a essa senhora? Nada. Ela viveu com a agulha e, no fundo, com os remorsos daqueles que a tentaram matar. Que a tentaram matar. Isto é um facto. Outro, e que revela a capacidade e, acima de tudo, a inteligência que ele tinha na maneira de tratar as situações. Que era uma enfermeira do Hospital de Gaia, tinha um aneurisma. O aneurisma é uma lesão de uma artéria cerebral que pode romper e rapidamente matar uma pessoa quando isso acontece. Portanto, era preciso tratá-la cirurgicamente. Mas não era possível laqueá-lo diretamente, porque era altamente perigoso. Então o Dr. Rochamel, nessa altura, criou uma situação interessante, que era tentar laquear a carótida a nível do pescoço e na parte superior do aneurisma, de forma que o aneurisma não tivesse fluxo e não rompesse. Simplesmente ao fazer isso, pode-se criar lesões neurológicas graves se não há uma boa irrigação cerebral. Então o que é que era necessário fazer? Era necessário acordar a doente a meio da cirurgia, de forma que
um de nós fizesse o teste neurológico e ver se a doente, à medida que íamos laqueando a artéria, não sofria de nenhuma lesão neurológica. O Rochamel, nesse momento, pediu-me a mim, e nessa altura fiquei super sensibilizado para eu ir fazer o exame neurológico. O doutor Silva Araújo, também recordo com muita saudade, que era o anestesista, estava a acordar a doente. Então a doente ficou acordada e eu estava debaixo dos campos cirúrgicos e o doutor Rochamel estava em cima a ver e a laquear progressivamente a artéria. Ele ia testar-se o que é que iria acontecer. E felizmente tudo correu direitinho, porque a doente tinha um bom circulação colateral e conseguiu-se laquear a artéria sem nenhum déficit neurológico. Foi efetivamente um sucesso, porque não era muito comum a gente acordar a meio de uma cirurgia. Hoje já é. Sem dúvida, muitas vezes nós temos que acordar os doentes para ver se eles não têm déficits. Mas nessa altura era super pioneiro. E o Dr. Rochamel, nesses anos 80, fazia isto e fazia de uma forma super correta. E ele dizia-nos uma coisa importantíssima que ficou sempre para mim. Vocês como cirurgiões nunca tentem ser superiores à natureza. Tentem fazer o que a natureza não faz. Porque muitas vezes, naquela ânsia de nós tirarmos um tumor todo e mostrarmos uma radiografia sem tumor, muitas vezes temos um doente muito mau. Eu recordo-me de um caso, num congresso, em que um neurocirurgião mostrou, isto foi no estrangeiro, mostrou um caso de um tumor que foi tirado totalmente, que era muito difícil de tirar, e toda a gente ficou de boca aberta a dizer que grande sucesso. E houve uma pessoa lá atrás da Assembleia perguntou, e o resultado clínico desse doente? E ele respondeu, morreu. Portanto, tinha sido um ato cirúrgico com um resultado catastrófico. Portanto, a aprendizagem que o Dr. Rochamel nos transmitiu foi a aprendizagem de que realmente cada um de nós deve fazer aquilo mais correto possível, mas nunca pensar que ultrapassamos a natureza, porque a natureza é muito mais sábia e trata muitas vezes melhor do que nós tratamos. Há outro episódio, que penso que se calhar vocês sabem, mas os mais íntimos talvez saibam, que foi na doença de Salazar. Não sei se recordam desta história. Mas é uma história que também diz muito do Dr. Rochamel. O Salazar, como sabem, sofreu de um hematoma subdural, caiu, teve uma hemorragia venosa, e esse hematoma, ao fim de um mês ou dois, provocou-lhe uma paralisia do corpo, e ele teve que ser operado nessa altura, na Cruz Vermelha, pelo professor Vasconcelos Marques, da equipe dele. Operaram também com o aconselhamento do Dr. Rochamel. O Dr. Rochamel também aconselhou o professor Vasconcelos Marques. Salazar foi operado, mas não melhorava. As coisas não andavam. E naquela altura, imaginam o que era, tudo focado na doença de Salazar. O país vivia na doença de Salazar. E Vasconcelos Marques, para se defender, convidou um neurocirurgião americano, o professor Miller, para vir dar a opinião dele. E lá veio o professor Miller, entra na Cruz Vermelha, e na sala de entrada, quem está é o presidente Américo Tomás, sentado, meio sonolento, e o professor entra e vai ver o Salazar. Examina-o, e depois sai, e o presidente Américo Tomás continua sonolento e sentado, e o grupo médico vão para um gabinete discutir o problema de Salazar. E o Vasconcelos Marques pergunta ao professor o que é que acha, qual será o prognóstico nesta situação. Ele disse, vocês fizeram tudo correto, do ponto de vista cirúrgico, simplesmente a idade, já eram mais de 80 anos, normalmente Salazar não vai recuperar. E num tom da parte, vira-se para os outros e diz, mas o outro que estava na sala de entrada parece-me um caso também muito grave. E provavelmente esse é que não tem mesmo solução. E estas histórias o Dr. Rochamel muitas vezes nos contava. Como já todos disseram, o professor Rochamel foi também professor e bateu-se desde o início nas biomédicas de ter a cadeira de neurocirurgia independente da cadeira de neurologia. E isso foi feito. Infelizmente, hoje em dia, como o professor Quintanilha sabe isso
no currículo já não acontece, mas de qualquer das formas a neurocirurgia teve sempre uma grande relevância nas biomédicas. O professor Quintanilha é sem dúvida o seguidor da escola fundada pelo professor Corino de Andrade e deu, como toda a geração dele, grande prestígio àquela casa. O Dr. Rochamel tinha uma grande paixão, sem dúvida, que era a neurocirurgia. E eu posso testemunhá-lo pelos seguintes factos. É que mesmo na fase final da vida dele, muitas vezes ele vestia-se, equipava-se e ia para a minha beira quando eu estava a operar na Casa de Saúde da Boa Vista. Esperava que eu acabasse, íamos muitas vezes jantar e, como dizia o Quintanilha, continuávamos pela noite adiante até as 2, 3 da manhã, em grandes conversas, em que ele me contava muito da sua vida, não só neurocirúrgica, como a sua vida com os problemas que o preocupavam e com aquilo, como é que ele via o mundo. E poderemos dizer hoje que o Dr. Rochamel viveu uma vida cheia, porque ele sempre se dedicou à vida e se dedicou aos outros. E dedicou-se, acima de tudo, muito aos seus doentes e aos seus amigos. E eu acho que o Dr. Rochamel tinha quase uma vontade, um desejo permanente de ter amigos à sua volta. E é isso, a casa dele era sempre uma casa aberta, sempre com chá e com amigos que o adoravam e que ele adorava. E ele sabia muito bem preservar essas amizades. E se a gente pode hoje estarmos aqui todos e compartilhar, no fundo, a vivência do Dr. Rochamel, e eu revejo, e esta é, digamos, a imagem que eu tenho dele, mais sincera, revejo como se ele hoje reencarnasse numa criança que estivesse junto ao mar, a brincar com seixos, e nestes seixos ele escolhesse o mais bonito. Porque o Dr. Rochamel sempre se deslumbrou com a beleza. Não sei porquê, mas a minha intuição é que eu acho que a beleza lhe trazia um bocado de recolhimento e de satisfação em relação ao sofrimento que ele via das doenças, dos doentes que ele acompanhava. E nesse recolhimento que ele via com os artistas com quem convivia, era uma maneira de ele ultrapassar esse sofrimento, porque ele era um homem super, super sensível. E hoje podemos recordar o Dr. Rochamel dessa maneira. A saudade que todos nós hoje aqui temos é uma saudade boa, que é uma saudade de um homem que viveu completamente. E viveu, podemos dizer, uma vida completamente cheia. E esta saudade transfere-se para o futuro, porque está aqui muita gente que o recorda e vai recordá-lo e vai continuar a contar estas histórias. E o Dr. Rochamel vai continuar a viver connosco. Muito obrigado.